Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui para trazer mais uma mensagem. Nessa mensagem eu quero falar sobre o agir como Cristo e também vou citar um exemplo de um personagem que foi imitador de Cristo, mas também afirmou ser o pior dos pecadores. Vocês vão entender no decorrer do vídeo. E também sobre sermos seguidores de Jesus. Vamos lá. Como texto base, vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aqui Paulo fala aos Efésios sobre serem imitadores de Deus, né? E eu diria que imitar a Deus é andar como ele andou, né? Andar como Jesus andou. É sobre segui-lo. Em Filipenses 2, versículo 5, diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agir como Jesus. Então esse versículo nos diz sobre agir como ele, né? Se Cristo perdoava, devemos perdoar. Se Cristo amou, devemos amar. Se Cristo foi paciente, devemos ser pacientes. Tem muitas coisas, né, que Cristo agia e que assim nós também devemos agir. Embora haja algumas que pareçam complicadas. Mas andando com ele, né, que a gente vai aprendendo. Seguindo ele, a gente vai aprendendo a ser como ele é. Então, em meio às aflições, em meio às tentações, em meio às provações, o que Jesus faria? Em meio às angústias, em meio a alguma coisa que a gente venha a passar, o que Jesus faria? É nisso que a gente deve pensar. E assim agir como ele faria. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então a gente olha pra gente e pensa, né? Será que eu seria capaz de falar isso? Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Paulo falou isso. Mas apesar de Paulo ter falado isso, Cristo não deixou de ser o centro, não deixou de ser o exemplo principal, né? O exemplo primordial, o primeiro. O exemplo que nós devemos seguir. Paulo diz, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas o primeiro versículo a gente vê: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Jesus deve ser o centro, o nosso exemplo principal. Veja só o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15 a 17. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo, o pior dos pecadores. Aos Coríntios, Paulo deixou registrado que o imitassem assim como ele imitava Cristo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui a gente vê que Paulo se declarou o pior dos pecadores e foi usado por Jesus como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. O Paulo, que antes era blasfemo, perseguidor e insolente, como diz o versículo 13 de 1 Timóteo 1, ele agora passou a ser usado por Deus depois do seu encontro, né? Como diz lá em Atos capítulo 9. Paulo é um exemplo de uma vida cristã. E aí a gente vê muitas coisas, né, que ele nos deixou no decorrer das suas cartas. E a gente pode tirar dessas cartas muitos aprendizados para a nossa vida. Seguidor de Jesus. Devemos ser como que uma cópia de Jesus. É seguindo ele que a gente vai aprender como ele é. Eu pensei aqui em um exemplo como aquelas pessoas que a gente vê assim em redes sociais, né? E às vezes a gente pega alguma coisa, tipo um produto que aquela pessoa esteja usando e a gente pensa em também comprar, ou um livro que a gente vê que uma pessoa leu e a gente pensa em comprar, né? E a gente acaba se influenciando por algumas coisas, né? E
dessas pessoas a gente vai pegando uma parte, né? Alguma coisa ou outra coisa. Às vezes a gente não pega tudo, alguma coisa a gente não concorda, mas de Cristo a gente deve pegar tudo, né? Todos os exemplos, tudo que Jesus nos ensinou, a gente deve pegar e tomar para nós mesmos, né? O que está escrito a gente deve tomar para a nossa vida, o que Jesus falou, as suas palavras que trazem transformação. Então que hoje a gente vá lá, procure por Jesus e aperte em seguir, né? Que a gente siga Jesus e que a nossa vida possa glorificá-lo, né? Sobre seguir e ao aprender dele, a vivenciar dia após dia com ele, a caminhar dia após dia com ele, que a gente vai se tornando como ele, imitadores de Cristo, né? Imitadores de Deus. Você tem sido um imitador de Cristo? Que o sigamos e dia após dia prossigamos em aprender mais dele e assim venhamos a glorificar a Deus. Eu termino o vídeo aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar cada vídeo e também acompanhe a página no Instagram. Vou deixar o link na descrição. É isso, pessoal. Até a próxima.